YouTube, tá? Vocês viram aí todo o meu suporte que eu tenho aqui, que inclusive já vai disparar também o link dessa live para as outras pessoas, as outras folhinhas, né, dos grupos VIPs do Telegram e do WhatsApp. E sejam todos muito bem-vindas. Eu sou Keliane Folha, terapeuta em ginecologia natural, mestra em saúde da mulher, aromaterapeuta, terapeuta em florais de bar e criadora do método UCM, Útero, Corpo e Mente, que é uma proposta que vem de encontro aos pensamentos, aos estudos, à proposta da Organização Mundial da Saúde, na qual eu ensino as outras mulheres a serem terapeutas, né, para identificar a causa, a raiz do problema da paciente na primeira sessão, no primeiro atendimento e elaborar um protocolo baseado nessas práticas integrativas e complementares, que são aromaterapia, florais de bar e plantas medicinais. Na live de hoje, na aula de hoje, que na verdade vai ser uma aula, nós vamos aprender sobre os 5 passos para tratar um caso de candidíase vaginal. Por que aí que muitas mulheres vivem sofrendo com candidíase vaginal? Eu participei desse momento, né? Como é que eu posso dizer? Desse momento histórico que muitas mulheres aí passam, muitas mulheres sofrem, que é a candidíase vaginal. Eu sofri por anos, anos e anos, até que um dia, de uma bela crise, eu realmente já estava assim desesperada, sem saber o que fazer, nem a quem recorrer, porque eu já tinha testado vários outros tratamentos, remédios, pomadas, injeções e nada resolvia o meu problema. E aí, num belo dia de uma crise, eu liguei para uma amiga, desabafando, desesperada, né, compartilhando com ela aquela minha vivência. E aí ela me indicou uma terapeuta em ginecologia natural. E a partir daí a minha vida se transformou e eu venho transformando a vida de outras mulheres. Que a ginecologia natural é um olhar, um caminho, um chamado para a percepção do seu corpo, assim como o método CM, em que a mulher é protagonista também do tratamento do seu corpo. Ela é, como é que eu posso dizer? Ela tem autonomia também, empoderamento sobre o seu próprio corpo e as suas decisões também. Então, falando aqui um pouquinho mais sobre mim, eu me formei em enfermagem em 2012, numa faculdade aqui em Teresina, Piauí. Sou filha de Bom Jesus, Piauí. E logo após a minha formação, eu fui trabalhar na estratégia de saúde da família na cidade de Bom Jesus, na zona rural. E aí eu fui compreendendo mais sobre esse universo feminino e tive a honra de trabalhar como médico que praticamente só prescrevia as plantas medicinais. E na época da minha graduação, a faculdade não me orientou sobre a importância das plantas medicinais. E quando eu comecei a trabalhar com esse médico, eu olhava assim, oh, meu Deus, por que ele só passa planta? Por que não passa logo um remédio para aliviar a dor dessa paciente, esse corrimento, esse desconforto? Só que aí eu fui observando os feedbacks das pacientes. Doutor, aquele banho de assento foi excelente. Doutor, aquele chá, aquela garrafada foi o que fez eu melhorar. E aí eu fui tendo a curiosidade de iniciar os meus estudos também sobre os saberes e práticas com as plantas medicinais. Fui fazendo outras especializações, fiz um mestrado em saúde da mulher, em que inclusive eu tive como produto um guia prático de plantas medicinais para as mulheres. E nesse universo eu fui percebendo o poder das plantas medicinais. Elas têm os saberes que vão atuar no corpo físico, no corpo energético, na mente, no indivíduo como todo.
Basta saber escolher a erva certa para atuar no tratamento da paciente. E aí, no meio dessas especializações que não me prepararam para entrar no mercado de trabalho, eu fiz 5, tá? 5 especializações. Eu fiz em UTI, urgência e emergência, saúde da mulher, gestão em saúde e a última foi fitoterapia, tá? E aí fiz o meu mestrado em saúde da mulher e atualmente sou doutoranda em enfermagem. Mas dentre essas especializações, até o mestrado, eu pude perceber que eles não nos capacitavam para esse lado do empreendedorismo. E isso, claro, que afeta na vida do indivíduo. Quando eu saí crua na faculdade, eu só pensava em quê? Arranjar um emprego. E foi isso que aconteceu. Trabalhei aí com serviço prestado, né? Tinha que cumprir muitos requisitos que existem, né? Esse cargo, enfim, dentre as outras atribuições. E aí, eu sempre tinha que conciliar o meu emprego, um dos meus empregos, no caso, foi estratégia de saúde da família, com outros. Fui professora naquela época no curso técnico de enfermagem em Bom Jesus. E Pronatec, ETEC, tudo isso para complementar a renda. Só que aí o que foi que aconteceu? Eu fui me desgastando cada vez mais. Deixa eu só colocar aqui um aviso. Tá. Deixa eu só... Então, fecha e diz que eu estou no YouTube. Tá. Pessoal que está entrando, que o Instagram que está ligado, estou ao vivo no YouTube. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Olha aqui. Vem ver. Tá? E aí, pessoal, nessa minha jornada, então, eu sempre... É claro que estudei para concursos, não obtive sucesso como eu queria, né? E o salário era pouco, muito pouco. E aí, nessa minha transição de Bom Jesus, Teresina, relacionamento, eu tomei a decisão de ingressar nesse mundo dessas práticas integrativas e complementares reconhecidas pelo Ministério da Saúde, porque eu tive um grande resultado com a ginecologia natural. Olha, a produção vive me parando. Quem está chegando aqui, estou ao vivo no YouTube. Então, continuando. Nesta minha caminhada, né, como eu tive a cura da candidíase vaginal, da cólica menstrual com a ginecologia natural, eu quis conhecer, compreender um pouquinho mais sobre esse universo. E aí fui alimentando a minha rede social, dando muitos conteúdos, muitas informações. E aí eu me surpreendi com a quantidade de mulheres que sofriam com corrimento vaginal também, sofriam com candidíase. Então, naquela época, eu alimentava a minha rede social, principalmente falando sobre os corrimentos vaginais, em específico, a candidíase, que era algo que eu vinha aí sofrendo por um bom tempo. E aí, fui desenvolvendo o meu método, o método UCM, Útero, Corpo e Mente. E hoje, como vocês podem visualizar aqui nessa foto, é uma das mentorias com as terapeutas que são faixa preta do meu método UCM, que são as terapeutas de destaque e que eu recomendo fortemente, de olhos fechados, que elas estão aptas a atender você ou alguma amiga, sua parente, enfim, que esteja precisando de um tratamento ginecológico. E aqui uma fotinha com a minha bebê, Maria Eduarda, que hoje ela está com 1 ano e 7 meses, mostrando para vocês o poder de todo esse conhecimento, a importância de fazer o seu próprio horário de trabalho, estar em casa acompanhando o desenvolvimento e crescimento da família, no caso da minha filha. Então, hoje, como eu trabalho em casa,
eu consigo acompanhar o crescimento e desenvolvimento da minha filha. Claro que atualmente estou como professora da Universidade Federal do Piauí, no curso de enfermagem, mas a minha principal fonte de renda é como especialista, criadora do método UCM, em que hoje eu capacito mulheres a identificarem a causa, a raiz do problema ginecológico da paciente, já no primeiro atendimento, e elaborar um protocolo terapêutico 100% natural. E hoje eu também realizo atendimentos online. 99% dos meus atendimentos são todos online. Então, a importância também de atuar nesse método UCM é que a gente consegue acompanhar outras mulheres que estão distantes da gente fisicamente, né? Então, atendo mulheres que moram na França, nos Estados Unidos, em outros estados, e dá super certo e a gente vem conseguindo aí muitos resultados. Para você que está chegando agora no Instagram, estamos ao vivo no YouTube e o link está na bio. Então, essa foi um pouquinho da minha trajetória, né? E pegando o gancho, né, sobre esse assunto da aula, sobre os 5 passos para tratar um caso de candidíase vaginal. Tudo que eu vou falar aqui, provavelmente você já não viu muitas informações sobre esse assunto na minha rede social. Então, eu vou abrir a minha cabeça para falar o máximo de informações, o máximo de conhecimentos sobre esse assunto. Então, você já pode estar querendo, Keliane, qual o melhor tratamento para candidíase? Qual o melhor tratamento para corrimento, para tricomoníase e para vaginose? O melhor tratamento é aquele em que a gente consegue identificar a causa, a raiz desse problema. Mas para você dar o primeiro passo, você precisa se capacitar, você precisa estudar, compreender, principalmente compreender você. Como assim, Keliane? Me diz logo aí uma planta, um óleo essencial, um floral que vai me ajudar. Calma, eu vou falar para vocês. Inclusive, eu trouxe aqui um estudo de caso para a gente discutir. Por que eu coloquei essa informação? Cure-se para curar, profissional. Porque não adianta eu querer cuidar do outro se eu não estou curada. Eu preciso tratar os meus limites, as minhas crenças, para poder ajudar a outra pessoa. E você que atende mulheres, e você que é profissional da saúde, que é terapeuta, que atende todos os públicos, ou algum ou outro público específico, você precisa se curar, compreender o processo, compreender a doença, compreender as suas crenças, para evitar até julgamentos. A gente, no atendimento, a gente pode se deparar com diversas situações, diversas informações. Você pode atender, por exemplo, uma presidiária, ex-presidiária. E aí você vai julgar aquela mulher? Não. Ela está ali precisando da sua ajuda. Estou dando um exemplo, né, dessa situação, porque já aconteceu em alguns outros cursos ter uma pessoa, né, relatando sobre essa questão do estigma, enfim, tá? Mas aqui, principalmente no meu método, eu ensino passo a passo para você se curar, para você se libertar até daquele sentimento, daquele desconforto, daquela procrastinação, daquela falta de vontade, vontade de viver, vontade de fazer algo diferente, tá? Você que está aqui no Instagram, eu estou ao vivo no YouTube e o link está na minha bio e nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Então, quem chegou agora no Instagram, venha para o YouTube. Então, o primeiro passo para um tratamento dar certo é você se curar para curar o outro, para curar a outra pessoa.
O segundo passo, entender sobre a doença. Eu vejo até pessoas profissionais falando que, Eliane, me dê uma dica aí para eu tratar a paciente que sofre com candidíase. Aí eu pergunto, você é especialista? Não, mas eu quero só a plantinha, não faz mal. Não, peraí. A gente tem que entender o contexto como um todo. Assim como o conceito sobre a doença, as causas, os sintomas, os fatores que podem estar desencadeando esse problema. E a partir disso, você desenvolver o raciocínio crítico e ter conhecimento sobre todo esse contexto para elaborar um protocolo terapêutico 100% natural. Então, quando você pergunta, por exemplo, Keliane, qual o melhor chá para corrimento? Você está querendo fazer com que esse conhecimento seja defasado no sentido de que quer que ele seja igual aos alopáticos. Ah, eu estou com dor de cabeça, vou usar o dipirona. Mas a gente tem que identificar o que está causando essa dor de cabeça. A gente tem que identificar o que está causando essa candidíase. Não é só porque a gente sabe que a camomila vai ajudar na dor de cabeça que a gente já deve pensar logo na camomila para dar a esse paciente. A gente precisa identificar o que levou essa mulher a ter essa dor de cabeça. Porque se o corpo físico se manifestou, é porque aconteceu algo aí na sua mente, na sua vida, tá? E aí, falando sobre a candidíase vulvovaginal, ela é causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e digestiva. E isso pode ocorrer uma proliferação, um aumento desse fungo no nosso organismo, que vão desenvolver a candidíase. E cerca de 80% a 90% dos casos são devido à Candida albicans e de 10% a 20% sobre outras espécies, como até a Cândida glabrata, a tropicalis, dentre outras. Para você que está chegando agora no Instagram, estou ao vivo no YouTube, tá? Estou apresentando aqui um slide, então chega para cá e o link está na bio nos grupos VIPs. Então, a gente precisa entender também que a atividade sexual, as mulheres que têm uma vida ativa, né, uma vida ativa sexual, esses micro-organismos colonizadores, eles podem penetrar no epitélio via microabrasões. Então, por isso que a maioria das mulheres em idade fértil podem estar sofrendo com esse tipo de infecção, que é a candidíase. E apesar de ela não ser considerada uma infecção sexualmente transmissível, muita gente pergunta, Keliane, a candidíase eu peguei foi na relação sexual. Só que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. A gente precisa ter esse conhecimento. E os sinais e sintomas podem se apresentar isolados ou associados. Inclui o prurido vulvovaginal, que é o principal sintoma e de intensidade variável. Então, às vezes, pode coçar muito, como pode coçar pouco. A disúria, assim como a dispareunia, a mulher ela tem desconforto, dor ao fazer xixi, dor até fazer as relações sexuais. O corrimento já é esbranquiçado, grumoso e com aspecto caseoso, o famoso leite talhado, leite coalhado. Hiperemia, ou seja, a região está avermelhada. Edema vulvar, ou seja, as vulvas estão bem inchadas. Fissuras e maceração da vulva. E aí, a gente pode observar ainda
placas brancas ou branco-acinzentadas recobrindo a vagina e o colo uterino. Então, durante a anamnese, a gente tem que investigar o que essa paciente está sentindo. Às vezes, ela pode apresentar um ou mais sintomas. E existem fatores que predispõem à infecção vaginal por cândida, entre os quais podem se destacar o contato com substâncias alergênicas e ou irritantes, como talcos, perfumes, sabonetes ou desodorante íntimos. Botem na cabeça de vocês, botem na cabeça das pacientes de vocês. Pepeca tem cheiro de pepeca. Não adianta a gente botar um perfume na região íntima que você só vai ganhar, a paciente só vai ganhar uma infecção, uma inflamação, tá? Então, isso não vai adiantar, só vai aumentar o risco de você ter uma infecção, ter uma inflamação. Apesar da Anitta, linda, maravilhosa, sou fã. Gente, eu amo a Anitta, tá boa, na real. Ela agora está lançando um perfume. Quando eu vi a Anitta, mulher, facilita o nosso trabalho, mulher. Mas um dia eu vou ser amiga da Anitta e vou tentar mudar a cabeça dela. Então, essa história de perfume, de talco, jamais. Se você tem esse hábito, se a sua paciente tem esse hábito, incentive a ela apenas higienizar a região íntima da forma correta. De acordo com a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o sabonete íntimo ideal é aquele que tem na sua composição o ácido lático, é hipoalergênico e não tem cheiro. Keliane, como é que eu sei tudo isso? Olhando na embalagem. Claro que as alérgicas há outras orientações, tá? Que isso deve ser discutido no momento da consulta. As pessoas que têm diabetes mellitus descompensada, elas também entram nos fatores que predispõem esse tipo de infecção vaginal. Hábitos de higiene e vestuário que aumentem a umidade e o calor local. Obesidade, uso de contraceptivos orais, uso de antibióticos, corticoides, imunossupressores ou quimioterapia, radioterapia, gravidez devido a essas alterações hormonais, alterações na resposta imunológica, incluindo a infecção pelo HIV. Então, estes são alguns fatores que predispõem à infecção vaginal por cândida. Quem chegou agora, estou ao vivo no YouTube e o link está na minha bio. Deixa eu mostrar para vocês. Estamos aqui, uma apresentação de slide. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês. Então, tá tendo aqui uma demonstração, ó, no slide. E aí, venham todos para cá, para o YouTube, tá bom? YouTube. E aí, nessa visão, na visão da ginecologia natural, na visão do método UCM, a gente tem que ir mais além. Pois a vagina, ela está relacionada com o contato. E se a qualidade do contato não é esperada, poderá resultar em conflitos de frustração sexual. Por exemplo, o contato sexual em excesso. A mulher se sente obrigada a estar disponível sexualmente o tempo todo. A parceria não entende que ela não quer. E aí ela às vezes pode até ceder, e nisso vai gerar um conflito interno, podendo desencadear essa infecção. A gente pode observar também o luto simbólico pelo fim de um relacionamento, ou luto real pela morte física do parceiro, da parceria, a falta de contato. O outro ponto que devemos observar, orientar, indagar, investigar pacientes sobre as relações sexuais que não são de maneira desejada.
independente do contato físico. Se o contato não acontece no nível afetivo, a mulher tem uma sensação de frustração sexual. Então, é interessante a gente investigar durante a anamnese como é que ela lida com a sexualidade. Como é que está essa mulher nesse relacionamento? Como é que ela está se sentindo? Qual a fase da vida que ela está vivenciando? E nós profissionais da enfermagem, nós profissionais da saúde, nós terapeutas do método CM, você que é terapeuta também, saiba que todas as doenças iniciam o seu processo nos nossos padrões emocionais e mentais. Tudo começa no nosso campo energético antes de chegar realmente no nosso corpo físico. É muito comum mulheres que sofrem cronicamente com a candidíase. E isso significa que o padrão está bem enraizado, vamos dizer assim. Então, aquela mulher que já utilizou vários remédios, várias pomadas, já mudou de vários profissionais e continua aí com problemas ginecológicos, no caso a candidíase, é porque o profissional que atendeu não investigou a causa, a raiz do problema. Keliane, como é que eu consigo identificar a causa, a raiz desse problema? Através de técnicas, conhecimento, estudo e prática. Que é isso que eu vou ensinar para vocês na live de hoje. E é isso que eu ensino diariamente no meu Instagram, no meu Telegram e aqui no YouTube para vocês. Para quem chegou agora no Instagram, estou ao vivo no YouTube e o link está na bio e nos grupos vivos. E você, profissional, você deve respeitar os seus limites, tá? Assim como também respeitar os limites da paciente. E é importante muito isso, e não só para termos consciência da extensão desses limites quando observamos nosso corpo e nosso ciclo menstrual. E é o nosso corpo que irá dizer quando estamos a fim de relações sexuais e quando não estamos. E essa questão do padrão do sexual, padrão da sexualidade, está muito enraizado com as crenças, com a criação, com os pensamentos. E o prazer é muito mais verdadeiro quando temos essa consciência e quando estamos realmente abertas, não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente ao contato íntimo com o outro. Então, o terceiro passo. Como é que eu faço, Keliane, para de fato entregar resultado? Por onde é que eu começo a identificar o melhor tratamento para essa paciente? Então, depois que você já entendeu todo esse contexto, que você já se curou, que você compreende a doença, sabe quais são os fatores, né, que predispõem essa infecção, você precisa realizar uma boa anamnese, realizar uma boa investigação sobre essa mulher. Tá? E, claro, estar sempre aberto, ter um atendimento qualificado, uma escuta ativa e olhar para a raiz desse problema. Eu trouxe essa imagem aqui, a árvore é vida. Então, os frutos que ela vai dar vai depender da raiz, de como a raiz está. Se tem algo nessa árvore que está faltando, um exemplo, está faltando adubo, essa árvore ela não vai se desenvolver. Essa árvore não vai dar frutos. Então, qual é essa semelhança, Keliane? Que nós devemos avaliar a mulher como um todo, identificando a raiz desse problema e não olhando apenas para o físico, apenas para aquele problema ginecológico, para aquele sintoma que ela está apresentando. Então, nós devemos fazer investigação sobre a saúde social dessa mulher.
como elas se relacionam com o meio, como é que está a saúde emocional dessa mulher, como está a saúde mental dessa mulher. Está muito estressada, está aflita, está triste. Saúde espiritual, a saúde profissional, a saúde física. Tudo isso dá para a gente saber na primeira sessão, no primeiro atendimento. Keliane, por que tu fala que é a primeira sessão? Porque no protocolo, no método UCM, a gente faz o atendimento hoje, daqui 30, 40 dias reavalia esse atendimento. Tá? A paciente ela não fica solta. É interessante a gente ter esse retorno para acompanhar o resultado dessa paciente. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Está aqui a importância de avaliar essa mulher como um todo. E eu trouxe aqui um estudo de caso para discutirmos. É a proposta, inclusive, da nossa aula de hoje, né? Os 5 passos para tratar a candidíase. Um caso clínico que eu trouxe aqui para vocês para discutirmos. Então, AJF, sexo feminino, 35 anos, vendedora, queixa-se de coceira intensa, inchaço e ardor na vulva. E vem lutando com corrimento esbranquiçado, tipo leite talhado, há cerca de 3 anos. Já usou várias pomadas e comprimidos e nada resolveu. Relata que está cansada de tomar remédios, perder tempo sofrendo com isso. Seu relacionamento está abalado, pois não tem vontade de ter relação, sente medo e vergonha. Considera-se bastante estressada devido à correria no trabalho, insônia, ansiedade e baixa autoestima. Faz uso de protetores diários na maior parte do tempo por causa do corrimento que vive e assenta na calcinha. E por trabalhar e estudar o dia todo fora de casa, alimenta-se de fast food, pois é mais prático e logo após as refeições adora comer um doce. Então, se eu passasse apenas um chá, vamos lá, um chá de aroeira para essa mulher, iria resolver esse problema ginecológico dela? Muito difícil. Muito difícil. Olha a quantidade de fatores que ela nos trouxe. Olha a quantidade de fatores que possivelmente estão desencadeando essa candidíase. Então, o físico dela se manifestou. Então, ela apresenta o prurido, edema, disúria e o corrimento leite talhado há cerca de 3 anos. E ela vem nessa luta. Para você que está aqui no Instagram, estamos ao vivo no YouTube. Então, venha para o YouTube, o link está na bio. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Além disso, ela já está há 3 anos, minha gente. 3 anos é muito tempo, não são 3 dias, 3 meses, são 3 anos que ela vem nessa luta aí constante. Então, nós profissionais, nós deveremos ter uma escuta ativa, atenta para com essa mulher. E ela diz que já utilizou várias pomadas, vários comprimidos e nada deram certo. E ela diz que, inclusive, o relacionamento está muito abalado. Então, isso vai mexer também com a autoestima dela, com a saúde dela. E ela diz que é bastante estressada, tá? Devido à correria no trabalho, ela não consegue dormir direito, tem ansiedade, baixa autoestima, faz uso de protetor diário. Então, uma das primeiras orientações é eliminar esse protetor diário. Porque quanto mais abafa a região, mais chances de ter uma infecção ela vai ter. Keliane, mas vem muito corrimento, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não precisa ter medo nem vergonha. No caso dessa mulher que passa o dia todo fora de casa,
O ideal é que ela troque a calcinha mais vezes durante o dia, 2 a 3 vezes, e que, se possível, ela durma sem calcinha. Então, quanto mais arejada a gente deixar a região, muito melhor para a nossa saúde íntima. E em relação à alimentação inflamatória, já que ela se alimenta apenas de fast food, é orientar essa mulher, perguntar a essa mulher se não há um outro meio dela melhorar essa alimentação. Porque uma alimentação rica em carboidratos, leite e derivados vai aumentar esse processo infeccioso. Essa mulher, se ela tiver interesse, ela pode estar colocando na sua alimentação, introduzindo na sua alimentação frutas, principalmente entre os intervalos das refeições. Então, aqui a gente viu que essa mulher está precisando de muito da nossa ajuda, porque já está afetando o emocional dela, o social, o relacionamento e, claro, a sua autoestima, a sua ansiedade, o seu sono. Então, protetor diário, quem tem corrimento, protetor diário, na verdade, não pode ser utilizado de forma alguma. Ele não serve para nada, para nada. Então, oriente a sua paciente para ela evitar não utilizar o protetor diário. Vai fazer muito bem para a saúde íntima dela. E aí, quando eu tenho todo esse conhecimento dessa paciente, quando eu identifico, né, a história de vida dela, a história clínica dela, quando eu identifico quando tudo começou. Essa é uma das perguntas que a gente deve fazer à nossa paciente. Quando foi que tudo começou? O que você estava vivenciando quando tudo começou? Às vezes pode ter sido um conflito. Conflito no trabalho, conflito no relacionamento, conflito aí no estudo. Um exemplo, tá? Dentre os fatores que nós vimos que pode estar desencadeando a candidíase. E ela vai dizer quando foi que tudo começou. Nesse caso, cerca de 3 anos. E o que ela estava vivenciando naquele momento? Esse é um tipo de pergunta, se ela souber de fato a resposta, vai nos ajudar muito. Tem mulheres que não têm conhecimento de quando tudo começou. E aí a gente vai fazer a investigação lá na causa, na raiz desse problema. Desde quando ela estava no útero da sua mamãe. Porque a gente carrega o gene, as informações das nossas últimas 4 gerações. Então, da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó e da nossa tataravó. Então, às vezes, quando tem pacientes, tem mulheres que fazem, né? E eu super indico fazer aquela árvore familiar, a colocar no papel. E a gente pode observar até alguns padrões de comportamento, padrões de pensamento que a gente vem carregando da nossa geração. E é muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer a minha avó e a minha bisavó. E aí meu Deus do céu, o comportamento de mãe era igual delas. Meu Deus, esse comportamento também é igual da minha mãe, esse meu comportamento. Então, alguns padrões, né, podem estar desencadeando esse problema, esse conflito. Então, o que a gente deve perguntar a essa paciente? A idade, os hábitos de vida, o estilo de vida dessa mulher. Quando tudo começou, visto que já sabemos que o físico ele vai apresentar quando algo no emocional, algo no mental, algo no espiritual ativou. E aí, além disso, observar esses hábitos de higiene, por exemplo. No caso, ela usa protetor diário. Então, o que a gente vê que já deve ser corrigido, a gente já pode estar orientando no primeiro atendimento, na primeira sessão, tá? E antes de pensar na erva, na planta medicinal, na aromaterapia, nos florais de bar, no melhor tratamento,
eu devo me perguntar o que essa paciente está precisando. Existe uma infinidade de tratamentos, são várias possibilidades, mas o que vai atuar na causa, na raiz do problema dessa paciente, vai ser diferente, tá? Uma única erva tem muitos benefícios. Assim como tem indicações, contraindicações, modo de uso, a posologia, formas de preparo diferente. Uma única erva pode tratar várias doenças, mas identificar a erva ideal vai depender do propósito, do que eu quero tratar, tá? E isso eu deixo muito claro no método CM, útero, corpo e mente, tá? E aí, para essa paciente, nesse caso específico, aqui foi um caso de uma paciente real, eu só mudei as iniciais, que ela me procurou com essas queixas e eu fiz de uma maneira resumida para vocês entenderem que o método CM, ginecologia natural, é muito mais do que tratar a mulher com uma plantinha, com aromaterapia, com florais de bar. É muito mais do que isso. É tratar a mulher profundamente, nas suas diversas camadas. Tratar a mulher lá no seu próprio eu, tá? Então, dentre as possibilidades terapêuticas naturais, para essa mulher, eu recomendo o óleo essencial Melaleuca Tea Tree. Ele é um óleo essencial que tem ação comprovada, ação bactericida, antifúngica contra diversos patógenos humanos. Ela, inclusive, é resistente ao tratamento com fluconazol em pacientes aidéticos. Então, tem mulheres também que têm essa resistência ao fluconazol, independente de serem portadoras aí da AIDS. Então, participação especial de Maria Eduarda, vocês conseguem ouvir? Será o que foi que aconteceu? Perguntar com o pai. Olha, choro, sempre chama a mãe. Peço perdão para vocês. Coisas de ao vivo, coisas de home office, tá? Quem está chegando aqui no Instagram, estamos ao vivo no YouTube. Então, o link está na bio. Pronto. Continuando. Então, o óleo essencial Melaleuca Tea Tree, ele é comprovado cientificamente nos seus benefícios por ação bactericida, antifúngica contra diversos patógenos humanos e principalmente aquelas pessoas que são resistentes ao fluconazol. Já recebi pacientes que têm a resistência ao fluconazol, tá? Keliane, eu posso utilizar um outro óleo essencial? Pode. Eu posso utilizar uma planta? Pode. Então, esse foi um dos tratamentos que eu indiquei para essa paciente. Lembra-se que aqui não tem uma regra clara. Ah, vou prescrever esse creme vaginal aqui, né? Eu vou prescrever esse fluconazol aqui para... Não é uma formulazinha assim que a gente aprende, não. A gente está investigando o que é melhor para cada paciente, cada indivíduo. E isso você deve ter um pensamento crítico. E eu trouxe para vocês aqui um dos motivos de eu ter orientado, recomendado essa mulher quanto ao óleo essencial Melaleuca Tea Tree é devido à quantidade de componentes que esse óleo tem. Olha só, e isso é um resultado, um corte de um estudo científico. Olha só esse componente, o limoneno, sabineno, globulol, viridroflorol, dentre outros componentes. Então, o óleo essencial Melaleuca Tea Tree tem vários benefícios devido à sua composição que vão atuar naquela doença, naquela enfermidade. E além de eu ter pensado nesse óleo essencial Melaleuca Tea Tree, é interessante fazer o escalda-pés, porque essa mulher está com insônia, está estressada, está ansiosa,
está com a baixa autoestima. E o escalda-pés, ele vai promover o relaxamento, diminuição da tensão neuromuscular, diminuir esse estresse, essa irritabilidade, insônia, assim como depressão. Todos esses conhecimentos, eles são comprovados cientificamente. Tá? Então, eu tive esse cuidado, assim como eu tenho, de estar fazendo as recomendações para as minhas pacientes e orientando as minhas terapeutas do método UCM, Útero, Corpo e Mente, tá? E o escalda-pés, a intenção é o quê? De manter os pés aquecidos, pois é fundamental para revitalizar o organismo e equilibrar a distribuição de calor no corpo, melhorando o metabolismo. Ele vai fortalecer a nutrição, atrai e circula os elementos de defesa do sangue. Aumenta o fluxo sanguíneo no metabolismo, músculos, reduzindo, portanto, a atividade cerebral, a congestão de pensamentos que dificultam o descanso e o sono reparador após o trabalho exaustivo. É ou não é uma boa indicação, de acordo com esse caso aqui? O escalda-pés vai ajudar essa mulher, principalmente aí nos seus padrões emocionais. E aí, o escalda-pés, a gente pode escolher também uma infinidade de ervas. E uma das ervas que eu escolhi para essa mulher é a camomila, que é uma erva doce, uma erva serena, uma erva calmante, uma erva mãe, de aconchego, acolhimento, devido à camomila ter substâncias emolientes que ajudam a manter a hidratação da pele, age como calmante, ela é antiespasmódica, anti-inflamatória. Inclusive, a camomila, ela ajuda a induzir o relaxamento do útero, principalmente aí nas gestantes. Claro que gestantes também devem ser acompanhadas por um profissional da sua confiança. E ainda, a gente pode introduzir nesse escalda-pés o sal grosso. Por que o sal grosso, Keliane? Porque ele vai ajudar a drenar o excesso de líquidos e vai propiciar uma sensação de leveza e bem-estar. Então, dentre a infinidade de tratamentos, eu escolhi o óleo essencial melaleuca tea tree de forma oral, via oral, assim como escalda-pés para essa mulher. E aqui é o quinto passo. Deixa eu compartilhar com vocês. O que é o quinto passo? É a reavaliação. É quando a paciente retorna para dar o feedback do tratamento. A mulher, quando ela consegue fazer todas as orientações, você, como profissional, identifica a causa, a raiz do problema ginecológico da paciente nos primeiros 15 dias de tratamento, dos primeiros 15, 20 dias de protocolo. A gente já consegue obter grandes resultados. E claro que em alguns casos, mulheres com 7 dias, a gente também já tem bons resultados. Mas isso não é uma regra, porque cada mulher é única, cada mulher deve ser avaliada de forma individual. E aqui eu trouxe um complemento do que eu acabei de falar para vocês, os resultados. Esses resultados foram colhidos e autorizados pelas pacientes logo na segunda sessão, que a primeira sessão era o dia da consulta, a primeira consulta, o primeiro atendimento, e a segunda sessão é o retorno. Então, deixa eu compartilhar com vocês esse vídeo. Vocês conseguem ouvir? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo? Comenta aqui para mim no YouTube, que eu peguei aqui o celular.
Muito baixo. Mais alguém está conseguindo ouvir o áudio direitinho desse vídeo? Só MH respondeu aqui. Mais alguém? A Francisca Josilenes que não consegue ouvir. A Francisca Josilenes que... Certo. Então, vamos lá. Então, vou interromper o vídeo, umas disseram que estavam baixo, mas eu vou compartilhar ele nos grupos do Telegram, tá? E aqui é só mostrando para vocês nesse vídeo os depoimentos de mulheres que se curaram da candidíase. Mulheres que sofreram aí por anos com a candidíase, sofrendo inclusive por não encontrar um tratamento que resolvesse o seu problema. Porque a gente sabe que qualquer problema, principalmente problema ginecológico, quando a gente não consegue resolver, afeta principalmente a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Então, o método UCM, ele vem de encontro à proposta da Organização Mundial da Saúde, em que ele implementou a prática das plantas medicinais, dos florais de Bach e da aromaterapia no Sistema Único de Saúde. E o método UCM, ele é reconhecido pela ABRAT, que é a Associação Brasileira Holística das Terapias, tá? Mas, Keliane, o que é a aromaterapia? A aromaterapia, ela vai promover o bem-estar, aliviar os sintomas de doenças e fortalecer as defesas do corpo, utilizando as essências. Já os florais de Bach, ele vai trabalhar o eu interior, trabalhar o interior da pessoa, a energia da pessoa, assim como na dissolução das enfermidades. E as plantas medicinais, nós temos uma variedade aí, ela vai atuar em diferentes formas, vai depender do caso, vai depender do que você queira tratar. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas, eu vou estar aqui com vocês, falando sobre determinadas doenças ginecológicas, assim como os tratamentos naturais. Então, caso você queira saber mais sobre os tratamentos, caso você queira ser uma terapeuta de sucesso, podendo trabalhar de casa, faturar em casa, podendo ajudar outras mulheres também nesse processo de cura e transformação, me chama na minha rede social, no Instagram. Eu estou também disponível em nossos grupos do Telegram, do WhatsApp, onde eu posto também muitos conteúdos, muitas informações. O que é que vocês acharam dessa live? Comenta aqui, hein? O que é que vocês acharam? Deixa eu olhar aqui no celular. Olha aí. A Cris, a Beatriz dizendo: junte-se a nós, venha ser a terapeuta de sucesso. Maravilhosa como sempre. Ah, muito obrigada. Então, é isso. Eu espero vocês na minha rede social. Fique com Deus e muito obrigada por estar aqui comigo diariamente, tá bom? Um grande beijo. Ah, e se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveite, se inscreva agora, ative os sininhos de notificações e não perca nenhum conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo aqui no meu canal e diariamente no meu Instagram,
canal do Telegram e nos outros grupos VIPs. Vem! Grande beijo!